Hoje, com muita alegria, não sou eu que vou pregar, hoje eu vou sentar e ouvir a palavra de Deus. Sim, vou ouvir a palavra de Deus. E antes de eu chamar o pregador dessa noite, eu quero dar as boas-vindas. Já cumprimentei na entrada ali o Breno. Seja bem-vindo, Breno, mais uma vez. Deus te abençoe, viu? Convidado pelo Marcos. Mas é o Marcos Bittencourt? É? Marcos. Amém, glória a Deus. E está aqui conosco também o Ronaldo Santos. Quem é o Ronaldo? Seu Ronaldo, tudo bem, meu irmão? Deus te abençoe. Seja bem-vindo, viu? Sinta-se em casa. É daqui de Uberlândia os dois. Que bom, que bênção. Glória a Deus. Pastor Vanderlei, chega aqui, pastor querido. Nós vamos orar pelo pastor Vanderlei, que vai nos trazer a palavra nessa noite. Veio mais bonito que todo mundo. Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças porque a tua palavra é viva e poderosa. Ela é mais eficaz e mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o mais íntimo do nosso coração e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Por isso, nós oramos para que o teu servo nessa noite seja esse instrumento da parte do Senhor. Que a palavra lida e exposta por Ele aqui, ó Deus, alcance como uma boa semente os nossos corações. E aqui nessa noite, ao sairmos daqui, saiamos debaixo de uma santa exortação, saiamos debaixo de um santo quebrantamento da parte do Senhor e edificados por essa palavra. Capacita o teu filho, ó Deus, adestra os lábios do teu filho para a glória do teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor, amém. O pastor já orou, mas vamos pedir ao Senhor que possa abençoar essa mensagem em nome de Jesus. Senhor, quero repreender todo espírito que se levanta contra a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que essa noite a tua palavra pregada, Senhor, nesse lugar, possa penetrar nos nossos corações e fazer aquilo que é do teu agrado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Duas coisas eu gostaria de esclarecer primeiro. Os irmãos estão bem? Amém. Meio assim. Eu prometi lá em casa que não vou pegar de ilustração ninguém, né? Eles já me falaram lá que não pode fazer e tal. Já vim escrito. Negócio da roupa, já me falaram também. Então, tirei do armário a roupa que nunca tinha usado. Não tenho blazer mais, já dei todos os meus blazers para os outros, então não tenho mais. Até que queria ter vindo. O pastor me convidou para pregar domingo de manhã, e eu perguntei para ele, quanto tempo? Ele disse 40 minutos. Passou 15 minutos e ele falou, não, quero adiar. Falei, nossa, ele me convidou, já está adiando, nem preguei ainda, já está me desconvidando. Não, quero convidar para a noite. Falei, beleza, que de noite o tempo é maior. Obrigado, Ezequiel. Sonhava com isso. Irmãos, eu quero esclarecer uma coisa para vocês. Eu sei que todo mundo sabe disso. Tem um problema sério de vista, mas piorou nos últimos dias. Fiz uma cirurgia de catarata, talvez de melhorar. Por enquanto está pior. Aí eu estou com esse óculos emprestado, que é todo arranhado. E essa semana eu vou ver um óculos. Então eu tenho que olhar aqui, às vezes tenho que pegar no papel e tal, mas vai dar certo no fim. Amém? Fiquei pensando desde o primeiro dia que o pastor me convidou, o que eu iria falar para a igreja. Nem antes, eu estava pensando antes, porque eu já havia mencionado que no decorrer desse ano, algumas pessoas teriam oportunidades, e eu fiquei feliz, por isso comecei a pensar. E nessa noite, como diz o Zé Carlos lá na cozinha, eu não preparei uma mensagem, eu preparei uma série de mensagens, vai dar umas 5 mensagens. Mas não fica com medo não, vai ser só um pedacinho hoje. Aí, quando o pessoal for viajando para Vazante, a gente vai pregando as outras oportunidades. Amém? Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de viajar.
E eu, se eu pudesse, eu viajava só de avião. Eu gosto de viajar de ônibus também. E Deus me deu a oportunidade de ir num lugar muito especial. Eu já fui na casa do Billy Graham. E em 2007 eu tive a oportunidade de ir lá, hoje onde é a associação Billy Graham, onde a casa dele, a fazenda, estão todas as coisas lá ainda. E naquele lugar eu senti algumas coisas. O Billy Graham, para quem não sabe, considerado o maior evangelista dos nossos últimos dias, pregou em mais de 185 países. Segundo os dados da associação Billy Graham, pessoas que ele levou a Jesus, 2.500.000 pessoas. Então eu fiquei bem chocado quando eu cheguei na casa dele e comecei a ver as coisas do Billy Graham, os passaportes dele, tantos passaportes cheios de visto, e cheio de entradas e saídas, e as fotos das cruzadas evangelísticas, inclusive no Brasil. Sabe que eu me senti um zero à esquerda, mas bem à esquerda da vírgula, de tão pouco que eu tinha feito. Aí nós ficamos pensando, aí a gente vê o pastor Robson pregar, vê outro, fala, nossa, eu gostaria de ser como ele, ter aquele poder, aquela eloquência, aquela força. Mas muitas das vezes nós não sabemos o que eles passaram. Eu gosto muito de plantar. E eu estou tentando plantar algumas coisas lá em casa e não está dando certo. E eu plantei. E as que nasceram, plantei no mesmo dia, com a mesma semente, na mesma terra. Alguns estão assim, outros estão assim e outros estão produzindo. O que quero falar com isso? Eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre uma vida cristã, uma vida espiritual bem-sucedida. Bem-sucedida. Então são várias coisas, mas não vão assustar, não, que eu vou falar só a primeira. Uma vida cristã bem-sucedida. O que é que nós precisamos ter? O que é que nós precisamos fazer? Como é que nós precisamos proceder para que nós possamos ter uma vida cristã frutífera? Uma vida cristã que vai produzir frutos. Uma vida cristã que não vai ser medida pelo tempo, que quando nós oramos na igreja, no templo, aqui tem pessoas de várias idades, uns que se converteram ontem, outros se converteram há 10 anos, outros há 40 anos, mas não necessariamente aqueles que são convertidos há mais tempo são os que têm mais vida cristã, porque às vezes não regou direito, não adubou direito, não tratou direito, então essa vida está assim um pouco mais fraquinha, essa planta está mais fraca, não está produzindo fruto. E para produzir fruto, uma planta para produzir fruto, você precisa, chegar lá, não é só colocá-la no vaso, não. Aliás, dá muito trabalho. Terezinha viajou e falou assim, cuida das minhas plantas. De Cabana falou, o senhor está aguando a planta da mamãe, colhei, estava morrendo tudo. Aí nós corremos, jogamos a água e salvamos. Porque elas precisam. Então eu vou falar nessa noite sobre isso. Vou me deter só na primeira. Não sei se eu olho no tablet ou nas folhas. Eu tenho que pôr óculos, né? Só para ler. Vou ler só um versículo com os irmãos, tá? Em 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Irmãos, o que é que nós precisamos de ter? Eu vou falar só duas coisas hoje da nossa vida. O que é que nós precisamos de ter para ter uma vida espiritual saudável? Aquele crente poderoso que fala e chove, como diz o pastor, e fala e as coisas acontecem, como diz a palavra numa outra versão, sisudo em palavra, forte. A primeira coisa que nós precisamos de ter, nós precisamos de ser vencedores, ou como você quer, eu coloquei vencendo, ser vencedores no dia mau. Todos nós aqui passamos dias maus. Não tem ninguém aqui que nunca passou um dia mau. Dia mau, ele vem na nossa vida das maneiras mais... Às vezes você pensa de uma coisa, você fala de outra... Das formas mais que nós não conseguimos explicar, eles vêm. Alguns provocados por nós mesmos. Dia mau, às vezes, você provoca, né?
Você provoca aí no seu casamento, com a sua esposa, com o seu chefe, na família, seja lá o que for, você provoca o dia mau. Mas a maioria não é assim. O mundo, ele te dá os dias maus. E ainda sem esquecer que o próprio Satanás também está trabalhando para te dar os dias maus, trazer dias maus na sua vida. Então, esses dias maus, ele é inevitável na vida das pessoas. Nenhum de nós aqui vai pensar que vai ficar isento disso, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, também nós podemos vencer. Não estou falando que os nossos dias não vão ter tempestades. Eu lembro quando o irmão estava pregando sobre tempestade aqui, eu e a minha família já passamos por tempestade igual aquela que ele falou, dentro de um barco, no meio do rio, as ondas açoitadas de todos os lados, e eu falar para o piloto: ei, vamos encostar. Ele falou: não podemos, se encostar a gente afunda, tem que ficar aqui. E missionário vive pela fé mesmo, né? Um barco cheio de gente, nem um colete salva-vida. Nossa, que coisa que a gente fazia, as coisas mais loucas. Não tinha colete salva-vida, não tinha nada. 1h da manhã, no meio de um rio, um barco cheio de americano, e eles lá deitados, pensando que era daquele jeito mesmo. Nós lá quase morrendo de sufoco. Então a nossa vida não é que não vai ter as maresias, que não vai ter as tempestades, que não vai ter as dores, que não vai ter as lutas. Vai ter sim. Mas a certeza é que Jesus está no barco. Agora, Jesus estava lá, na popa. Todo mundo sabe o que é popa, né? Do barco. Aonde ela fica? Um aqui sabe. A popa do barco fica lá atrás. Jesus pegou uma almofada e estava lá dormindo. E o vento batendo e sacudindo o barco para todo lado, e discípulos orando, e outros pedindo, e remando, e ele dormindo. A certeza que nós temos não é que nós não vamos ter tempestades, mas que se Jesus estiver no barco, ele não vai afundar. Ele não vai afundar. Então os dias maus, irmãos, eles vêm. Essa semana nós passamos por 2 mortes na nossa família. Semana passada uma, agora outro, mas esses dias, anteontem mais outro. Primos da minha mãe. Então os dias maus eles chegam. A morte assim, esse último, uma tristeza muito grande na família, da forma que o rapaz morreu, de sozinho. Depois acharam ele depois de mais de 24 horas, provavelmente com grande depressão e abandono e um monte de coisa. Então os dias maus eles vêm, irmãos. Não estou aqui falando para você que não vem, não. Vem. Mas como é que nós, vou falar de mim, como é que nós e nós aqui vamos enfrentar esses dias maus? Eu coloquei algumas coisas aqui. Deixa eu... Primeira coisa, em Romanos capítulo 12, 21, nós precisamos enfrentar os dias maus com o bem, quando é por pessoa. A pessoa te fez uma coisa má, a nossa tendência imediata como ser humano é revidar. Quando a gente morava no Pará, tinha uma frase escrita, nunca me esqueci daquela frase: a minha educação depende da sua. Então, misericórdia, né? Então nós precisamos enfrentar esses dias maus com atitude boa, porque quando nós enfrentamos uma afronta que nós sofremos com outra afronta, ao invés de ser uma pessoa errada, agora somos 2. Nós somos 2 pessoas erradas. E nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos vencer o dia mau, que vem através de afrontas pessoais, calúnias, mentiras, que falam sobre você, que você chora, que você sente no íntimo da tua alma, fazendo bem para essa pessoa, fazendo totalmente o contrário do que ela te fez. Um dia, um pastor, chegou perto de mim e disse que eu tinha feito, não foi aqui em Uberlândia, tá?
e disse que eu tinha feito uma certa coisa e eu não tinha feito. Ele só faltou me bater esse dia. Não falei nada para ele, nada, nada, nada. Passados uns dias ele me encontrou, falou: quero te pedir perdão, porque eu fiz isso e isso para você. E como essa, quantos de nós já não fomos injuriados? Mas às vezes nós somos injuriados, a nossa tendência é sair imediatamente para cobrar a injúria, para pagar essa injúria com outra injúria, pagar esse mal com outro mal. Mas como é que nós... Tenho 3 coisas que eu anotei aqui, essa é só a introdução das 3 coisas. Como é que nós podemos ser vencedores reais, assim, de certeza, nesses dias maus? Primeiro, não revidando, foi o que eu falei. Não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem, né? Essas 3 coisas. E a outra coisa, eu perguntei isso para a Terezinha, e decidir por causa de Jesus. Então, essa assim, numa introdução geral, essas são as 3 coisas. Mas agora eu vou te dar a chave de como você vencer esse dia mau. Primeiro, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Primeira coisa, busque a Deus em oração. Irmãos, por que orar é tão difícil? Orar é difícil. Nós lemos a palavra, fazemos várias coisas, mas não oramos. E, como eu falei do Billy Graham, pode ser outras pessoas, né, grandes homens, pode ser o pastor Robson que está aqui na frente. Se nós não tivermos uma vida regada de oração, quando esse dia mau chegar, vamos ser derrotados. Vamos ser derrotados. Porque quando nós temos uma vida de oração, assim, estou falando para você orar horas e horas, quem me dera, né, pudéssemos orar horas e horas, mas é uma vida de oração regada de tempo em tempo, todos os dias. Quando esse dia mau chega, nós somos resguardados por Deus e pela palavra de Deus e pelo próprio Deus, que nós estamos em comunhão com Ele e nós vamos ser libertos. É uma das formas, tá? Nesse dia mau. Fiquei pensando ali em Jó, até coloquei exemplo dele aqui. Jó estava lá, não sei se vocês conhecem, tem um streaming de filme aí que tem agora uma série que chama Jó. Eu até comecei a assistir, mas eu fiquei meio em dúvida, né? Talvez o pastor possa nos ajudar, porque eu fiquei em dúvida. Porque Jó, para mim, eu sempre aprendi que Jó era o primeiro livro da Bíblia. Lá nesse Jó, lá, já começa lá como descendente de Jacó. Ezequiel me falou, né? Aquela noveleira aqui da igreja. Aí ele falou que esse Jó lá, parece que é namorado, é casado com a neta de Jacó. Eu fiquei pensando, mas Jó é muito antes, aí até fiquei meio desanimado. Mas isso não importa, deixa esse Jó dali, vamos falar do Jó da Bíblia. Esse Jó, não sei se é o mesmo, né? Estava ele lá tranquilo, um homem poderoso, cheio de anel, de ouro e tudo. Aí, os irmãos dele estavam lá, tomando açaí, comendo carne, tudo quanto é jeito, e frango assado, e costela, e água saborizada, e mais não sei o quê. Tal de água saborizada é gostoso, irmãos. Só pode fazer na casa de vocês. E chega a notícia. Aconteceu uma coisa lá, veio os sabeus aí e pegou os camelos tudo. E veio outro e pegou as ovelhas tudo. E veio outro e pegou tudo. E caiu a casa e matou todos os irmãos. Esse, irmão, é um dia mau. Esse é um dia mau. Num dia, ele perdeu praticamente tudo. Ficou a esposa, como diz o pastor, palavras dele, né? Abre aspas, que ela ainda ficou mesmo que meio injuriando ele. Não sei. Então nós precisamos estar em atitude de oração. Orar sem cessar.
Mas, irmãos, você que dirige, ora sem cessar, mas ora de olho aberto, né? Senão você vai ver o Senhor mais cedo. A segunda coisa que eu anotei aqui, que está em Efésios 6,18, nós precisamos da armadura de Deus. Eu descrevi um por um das coisas, mas eu não vou falar sobre isso. Mas nós precisamos estar protegidos com a armadura de Deus. Todos os equipamentos, capacete, a couraça, a espada, todas as coisas. Olha só. Alguns de vocês aqui, né, da minha época, um pouco mais novo, gostava de brigar na escola, não sei vocês. Aí o pastor fala, hoje, quando sair, você me espera. Às vezes, quando alguém falou aqui que você ficava afiado no irmão, no nosso caso lá era nosso tio. Vai chamar meu tio, aí o pessoal não vinha. Mas, quando você tem os seus próprios dons, você já, seja lá, você sabe lutar, ou alguma coisa assim, ou pelo menos dá conta de correr bastante, então, você ganha. Mas se você não tiver isso, você vai perder nessa luta. Mas na luta espiritual, não é assim que funciona. Luta espiritual não é assim que funciona, não é força. Não é força. Não é aquele que é mais poderoso, que é mais forte, mas é aquele que tem mais intimidade com Deus. É aquele que conhece mais a palavra de Deus e que conhece as artimanhas do inimigo. Conhece como é que ele faz. Algum tempo atrás, irmãos, alguns aqui se lembram, teve um rapaz aqui que causou uns problemas aqui na igreja. Eu acho que foi o período que nós estávamos sem pastor, não lembro direito. E aquele rapaz estava endemoniado. Eu não sei, verdade, sim, claramente, eu não sei, os batistas, né, falando com batista, não sei como é que nós lidamos com isso, mas aquele rapaz estava endemoniado e a Soniara me chamou muito a minha atenção, foi que eu devia ter ido lá, e eu devia. Demônio não é como pessoas, o mundo espiritual não é como pessoas. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas para destruir, você lembra daquele rapaz lá de Atos? Cefas, né, o nome, se eu não me engano, Cefas. Eu te conjuro pelo Deus de Paulo, o nome de Jesus. Eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas você, quem é você? E pulou em cima dele. Então, se nós não tivermos protegidos pela armadura de Deus, nós nem precisamos sair para a batalha, porque nós seremos derrotados. Nós precisamos estar protegidos por toda essa armadura de Deus, para que esse dia mau, quando ele chegar, eu vou estar protegido, porque não é quando, não é se ele chegar, é quando ele vai chegar. Porque a Bíblia diz que ele vem. Jesus falou sobre isso. Teve dia mal na vida de Paulo, teve de Pedro, teve na nossa, teve do pastor, todos nós. Então a segunda coisa é a armadura. Tem que pegar mesmo. Essa semana eu vou ver se consigo óculos. Aqui está falando sobre a armadura, cada um individual, eu não vou falar sobre isso não. A outra coisa muito importante para encerrar essa parte de vencer um dia mau, irmãos, é muito importante isso. Você precisa lembrar que o dia mau, ele não vai durar para sempre. Amém? Ele vai acabar. Ele vai ter começo e fim. Alguém diz que o deserto, ele não dura para sempre, mas é um local de passagem. Então vamos sofrer? Vamos chorar? Sim.
mas vai acabar, porque esse dia mau, como tudo na vida, ele tem um começo e um final. E esse final, para nós, é muito importante, porque nós precisamos estar alicerçados em Deus e na palavra, para que nós possamos ser e sair vencedor desse dia mau. Agora eu vou falar o segundo ponto e a gente encerra. São 5, né? Eu vou falar só 2. Nem vou gastar minha 1h30 toda. Amém? Está meio com fome. Segundo, criando raízes. Para você vencer o dia mau, você precisa ser um homem e uma mulher, um jovem que tenha raízes profundas. Profundas. Não é uma raizinha qualquer, não, que vem qualquer ventinho e dá qualquer maresia e te derruba. Não. As suas raízes têm que ser profundas. O texto é de Provérbios e Salmo 1:3. Lá do Salmo fala que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que na estação própria produz seu fruto. Ou seja, a ideia ali daquelas raízes bem profundas, enraizadas na terra, buscando a água lá do fundo. Tá? Então vou falar agora as coisas práticas dessas raízes. Então, como é que nós podemos, como cristãos, criar raízes profundas? Eu anotei 2 coisas aqui, mas eu vou falar só a segunda, né, para os irmãos, só sobre as raízes espirituais. Como é que nós podemos criar raízes espirituais na igreja? 1 Mateus 24:25 é um texto que nós podemos orar, né? Aqui fala sobre edificar as nossas vidas sobre a rocha. Nós precisamos estar edificando a nossa vida sobre a rocha. E Mateus 4:4 fala da palavra de Deus. Então, primeira coisa para nós criarmos raízes e raízes profundas, nós precisamos estar edificados sobre a rocha. Você já viu aquela pessoa que você se converteu, ela se converteu, estava todo mundo na igreja, e daí um tempo você começa a conversar e fala: mas você lembra de tal pessoa? Ah, não está mais aqui com a gente, não. Aí tal pessoa, não saiu. Ah, o que foi que aconteceu? Ah, eu ouvi a história que o pastor queria fazer na igreja e queria pintar as paredes de azul, e a pessoa queria verde e saiu da igreja, porque não queria verde. Ele queria azul. Pensa que isso é brincadeira? É desse jeitinho. Nesse caso lá, foi da nossa igreja, foi uma rampa. Mas como é que nós podemos firmar a nossa vida sobre a rocha? A história todos nós conhecemos. Veio a tempestade, os ventos, e 2 pessoas construíram a mesma casa, uma sobre a areia e outra sobre a rocha. Veio a água, veio o vento e derrubou a primeira, e a segunda prevaleceu. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos é ser conhecedor da Bíblia. Vou fazer uma pergunta agora. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Pode levantar a mão, gostaria de ver. A Bíblia toda, amém. Quem já leu a Bíblia toda mais de 10 vezes? Levanta a mão, quero ver. Uai, você sabe que eu não enxergo direito, né? Então... Não? E de 20 vezes? Irmãos, eu falo isso não para minha glória, com toda a minha dificuldade. Peguei minha Bíblia agora e contei, já li 39 vezes. 39 vezes. Tem ano que eu leio 2 vezes. Agora não leio, né? Eu escuto, para dizer a verdade. Mesma coisa, né? Como é que você quer entender e conhecer a Deus se você não lê a Bíblia? Quando você está namorando, né? Todo mundo aqui, acho que a maioria já namorou.
recebia as cartas da moça, as cartas vinham até perfumadas. Nossa, aquele cheiro, você guardou aqueles bilhetes por muito tempo. Aqueles bilhetes falavam um pouco sobre ela, e você conversava com ela e com ele, para você conhecer. Mas como é que nós queremos conhecer a Deus se nós não falamos com Ele e nós não lemos a respeito dEle? Não vamos conhecer, não vamos conhecer. Então, uma das coisas assim, muito importantes, talvez a mais importante, que nós precisamos, é ler a palavra de Deus. Eu ia trazer para vocês verem, eu lembro na época do pastor Hermes, até falei, nós temos um plano de leitura bíblica de 1 ano. Eu estava olhando o da Terezinha, todo riscadinho, né? Até eu falei, não, vou fazer um novo para você. Está lá todo riscado e tal. O meu também, só que o meu agora é online. Mas tem, irmãos. Eu estou fazendo comecei o ano passado, que já engloba os 3 textos que nós lemos em áudio. Já fiz uns 2 meses para poder lançar no meu canal, para que você chegue lá e rapidinho você leia. Falar em canal, eu ia falar isso no começo, esqueci, só abrindo um parênteses. Me busque nas redes sociais. O meu blog, você pode assustar com algumas coisas lá, mas ele já tem 500 mil de acessos dos artigos que eu escrevo e mais de outras pessoas. E sou seguido por mais de 20 mil pessoas nas outras redes sociais. Então tem umas coisas bem interessantes lá. E lá eu falo bastante sobre essas coisas. Tem um canal do YouTube, tem as mensagens, até falei com o pastor Robson esses dias para ver se autoriza a gente colocar as mensagens dele lá. Tem as mensagens do pastor Zé Marcelo, todas que foram gravadas na época da pandemia estão lá. Todas estão lá, as minhas, tudo bíblico. Então falo bastante sobre isso lá. Então nós precisamos, e eu sempre fui assim, irmãos, sempre com dificuldade para ler a Bíblia. A primeira Bíblia que eu comprei era uma Bíblia Vida com letra gigante. A letra gigante não foi dando mais, foi fazendo ultra gigante, gigantesca, aí foi vindo. Aí tive que arranjar as lupas e um monte de coisa. Agora, graças a Deus, tem esse negócio que dá para você aumentar. E pessoas que enxergam normal, não lê. Fica deixando para depois. O texto fala que nos últimos dias Deus vai nos fazer lembrar das palavras, não é adivinhar. Então você não leu tudo. A outra coisa que nós precisamos, Mateus 4:4, que está interligado com isso, é saber que essa palavra não é só conhecimento que ela vai trazer para você. Não é só conhecimento, ela é alimento. E nenhum de nós aqui vai sobreviver se não comer todos os dias. Aquele dia que a gente estava para Vazante, né? Nem queria ir nessa segunda viagem mesmo. Na primeira eu fui. Quando eu fiquei sabendo, eles já estavam indo. Acho que eles nem me contaram mesmo para não poder ir. Aí eu estava lá, escutando, né? Com a minha equipe, a minha mini equipe do carro. A gente combinou que o que aconteceu no carro, fica no carro. Mas isso não foi no carro. Aí eu escutei uma pessoa, estava lá, a pessoa desapareceu um momento lá, depois que ela apareceu, eu falei, cadê? Onde você estava e tal? Eu estava lendo a minha Bíblia, porque eu não li hoje ainda. Eu fiquei impactado pelo lado bom. Porque a maioria das pessoas naquele dia nem lembrou da Bíblia. Não é que não foi de mal. Não foi de mal, não. A gente saiu correndo e várias coisas para fazer, e muitas coisas acontecendo, é caverna, é mais não sei o quê, e comida, não deu tempo. Mas, irmãos, se nós quisermos ser cristãos, uma das coisas que eu sempre fiz, mesmo toda a minha dificuldade, foi ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Tem coisas que eu não entendo. Estou notando tudo, deixo para o pastor Robson resolver para mim depois, o que eu não entendo. Mas o resto, vamos lendo. Vamos lendo. Ler uma vez, dá para ler 2 vezes. Sabia? Menos de 10 minutos por dia você lê a Bíblia toda, em 1 ano. Então,
Criar raízes. Segundo, ler a Bíblia. Terceiro, ter uma confiança absoluta em Deus. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas na hora mesmo que a coisa aperta, a gente procura tantas outras soluções, mas não procura Deus. Há quase 40 anos atrás, nós tínhamos recém-chegado no Pará e nós descobrimos que a Terezinha tinha dado hanseníase. Até apareceu uma mancha no braço dela, e a gente foi fazer hanseníase. Só que hanseníase hoje, você vai lá 6 meses, acho que não dá nem 6 meses mais. Naquela época não, era difícil, complicado. E eu lembro que não existia telefone como agora, eu liguei de um orelhão para o meu diretor, chorando, e ele, não lembro as palavras dele, falou para a gente ficar lá que ia dar certo. E ela começou a fazer o tratamento, remédio muito forte. E parecia que ia complicar tudo. Ela estava grávida, não podia tomar os remédios. Aí o médico falou, não, mas ela tem que tomar. E agora? Toma e corre o risco do neném nascer defeituoso. Parece que E eu acreditar que Deus ia mudar aquela situação, porque eu fiquei acabado. E coloquei diante de Deus, nem cogitamos em vir embora, não. Vamos ficar, vamos enfrentar. E quando nós chegamos em Belo Horizonte, para fazer o exame, que fomos para o médico para confirmar os remédios, estava tudo certinho, que ele fez os exames, nem sei se foi ultrassom, não lembro, acho que nem tinha naquela época ainda, sei lá. Não, está tudo certo com o neném. Parece que aquele remédio foi vitamina. Para o neném que nasceu, foi grande e bonito. E é aquela que está ali, ó, a Brenda. Então nós precisamos confiar em Deus. E como é que nós vamos confiar em Deus se nós não conhecemos o Senhor? Se eu perguntar aqui, não sei. Você já ouviu a voz de Deus? Não a voz de Deus, assim, fala, eu ouvi, nós estávamos cantando aqui. Não, a voz dele mesmo, ele te falando. Você precisa de ouvir a voz de Deus, irmãos. A primeira vez que eu ouvi o Senhor falando comigo, foi uma frase tão curta, ele disse, a minha graça te basta. Eu estava pensando em desistir de tudo. De seminário, largar tudo e ir embora para casa. O que eu estou fazendo nesse lugar? Sofrendo, trabalhando, penando. E um dia Deus me disse, a minha graça te basta. E foi o suficiente para aguentar mais 4 anos lá, e depois mais 23 anos, 25 anos no Pará. Então, para nós conhecermos a Deus, irmãos, você precisa de ler sobre Ele. Você precisa de conversar com Ele. Você precisa de conversar com pessoas que conhecem o Senhor. Porque essas pessoas que conhecem uma faceta a mais, Ele vai te falar sobre Ele. Vai te mostrar coisas sobre Ele. Você precisa de ler livros, sem ser a Bíblia, que fala sobre Deus, que fala sobre a santidade de Deus, que fala sobre a pessoa de Deus, como é que Ele age em tais circunstâncias. Mas se nós não aprendermos isso, quando vier esses dias maus, quando nós não temos raiz nenhuma e vem esses dias maus, nós vamos perecer, vamos sofrer os danos. Nós precisamos, irmão, conhecer mais a Deus, buscar a Deus, jejuar, orar, ler a palavra de Deus, para que nós não vamos saber tudo, mas como diz, quando o pastor estiver pregando aí, pelo menos algumas coisas a gente sabe, né? Não. Porque tem pessoas, irmãos, que infelizmente, eu estava conversando com uma pessoa que hoje ela é pastora. E ela nunca leu a Bíblia toda. Nunca leu a Bíblia toda. Comece a ler a Bíblia toda, faça um esforço. Hoje tem tantos métodos para você fazer isso. E para encerrar, deixa eu ver aqui. Para sabermos, estamos dentro do prazo.
nesse de criar raízes, a última coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é em Gálatas 5. Se nós temos raízes profundas, nós vamos produzir frutos. Amém? Eu não gosto de falar esse negócio de amém, porque está forçando as pessoas a falar amém, né? Mas amém, né? Nós vamos produzir frutos. E é pelos nossos frutos que nós seremos conhecidos aqui, né? Aqui na terra. Porque não adianta falarmos que somos, fazemos e aprontamos, né, coisas espirituais, mas não produzimos fruto nenhum. Frutos nenhum. Você quer saber dos frutos? Vai lá em Gálatas 5. Amor, paciência, benignidade, bondade, mansidão, e aí vai. O crente, quando ele está alicerçado em Deus, irmãos, ele produz frutos. Porque a coisa mais frustrante que tem para Deus é quando ele procura fruto em uma árvore e não tem. Eu planto essas coisinhas lá em casa, aí eu fico olhando, né? Deu flor, então vai dar fruto. Quando Jesus passou lá naquela figueira, né, você pode estudar várias formas lá, eu gosto mais claro, ele procurou frutos e não achou. É frustrante demais para Deus, porque nós não fomos criados para sermos infrutíferos, para sermos estéreis. Talvez alguns de nós aqui não vamos ser como Billy Graham. Não, talvez não. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos, é tomar posição de que se é um fruto, esse fruto de uma alma vale o mundo todo. Vale o mundo todo. E para encerrar, contar uma ilustração. Um dia nós estávamos lá em casa, nessa casa a gente morava no Pará. Não, a Brenda, acho que não tinha a Brenda ainda. O Fabinho conhece a pessoa. Bateu um rapaz na porta de casa, eram umas 10 horas da noite. Ele falou assim: pastor, todo mundo me conhecia. Pastor, eu vim aqui, quero conversar com o senhor. Atendi ele no alpendre. O nome dele é Ailton. Talvez o Fabinho não sabe, conhece ele por Ailton, mas pelo apelido ele conhece. Aí conversamos, e ele falou assim: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu falei: então, nós vamos fazer isso agora. Tá? Não vamos esperar amanhã, vamos fazer agora. Orei com ele, ele aceitou Jesus. E no próximo domingo ele veio na igreja. Confirmamos, isso foi no começo de 2000 não, é 900 ainda, 1994, no comecinho do ano, quando eu estava saindo de Garapé-Miri. Eu vim para Uberlândia, estava aqui na casa da minha mãe, ali no Rússio, na rua Virgílio Mineiro, estava lá. O telefone tocou. O Ayrton faleceu. O chão fugiu debaixo dos meus pés. Aquele rapaz que havia ido lá em casa uns dias antes, que aceitou entregou a sua vida para Jesus, que não esperei, e foi e começou a assistir na igreja, acho que não deu tempo nem dele batizar. Ele caiu de uma rede, eu acho que ele estava com um problema de... Esse que dá essa dor aqui, esqueci. Como? Apêndice. Isso. E supurou e ele faleceu. E hoje está lá no céu com o Senhor. Nós não podemos esperar. Depois que essa minha prima faleceu, eu encontrei com ela um dia desse na rua. Ei, como é que você está? Ela me chama de um nome que eu não vou falar aqui, senão depois vocês ficam repetindo. Que é Pastor Vanderlei para vocês. Que agora eu estou bem vestido. Me vai me chamar de Vandinha, essas coisas, não pode. Encontrei com ela no UAI. Levei a minha mãe passando muito mal. Quer dizer que a minha mãe passou mal, que eu pensei que eu ia perder minha mãe. Nós encontramos ela lá. Ela estava boa. E a minha mãe passando mal, pensando que a minha mãe ia falecer. Sinceramente eu pensei. Foi um dos dias mais tristes que eu tive da minha vida. E ela lá. Agora ela está morta. E minha mãe está bem.
E eu tomei a decisão que eu não vou deixar passar a oportunidade mais. Eu vou falar de Jesus aonde tiver a oportunidade. Aonde me abrir as portas, eu vou falar de Jesus, porque depois não adianta mais. Então, irmãos, esses são 2 pontos só, tem mais 3, viu? Na próxima viagem para Vazante a gente fala mais 2. E se o pastor convidar, né, também. Só para recapitular, depois eu mando para vocês o esboço todinho, que aí não vamos recapitular aqui. E se vocês entrarem no meu blog amanhã, blog do pastor Vanderlei Vieira, com W, o esboço vai estar lá, provavelmente amanhã. Amém? E que Deus possa nos abençoar, irmãos. Eu, assim, com o coração contrito, o pastor falou, eu pedi 2 músicas hoje no louvor. Hoje eu pedi música mesmo. E eu podia ir embora. Eu tive que ir no banheiro lavar o rosto, porque estava... Minha vontade quanto essas músicas, eu não sei se pode fazer, né? É me prostrar diante do Senhor e me jogar, porque essas músicas realmente eu já tive uma visão do céu. Não sei se foi uma visão, se foi um sonho, eu já vi o céu. Eu vi. Eu sei como é lá. Então, quando nós cantamos isso, eu sei como vai ser. Como vai ser maravilhoso estar na presença do Senhor. E se nós quisermos ter uma vida espiritual bem-sucedida, primeiro, você precisa de vencer o dia mal. Segundo, você precisa de criar raízes e raízes profundas. E o terceiro ponto é como ouvir a voz de Deus na próxima oportunidade. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque ela é viva. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas. E a tua palavra diz que ela não volta vazia, mas que ela faz o que é de agrado do Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoa que essa palavra possa achar uma morada no nosso coração, possa transformar as nossas vidas, possa transformar o nosso viver, Senhor, que nós possamos sair daqui diferentes de quando nós entramos, com a visão renovada do Senhor e do seu reino, Senhor. E que Satanás não venha achar domínio para tirar essa palavra do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.